Glória, glória, glória a Deus. Quero saudar os nossos amados irmãos e irmãs com a santa e gloriosa paz do Senhor, amados. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bom, estamos aí, iniciando a abertura de mais um propósito, de jejum e oração, com o objetivo de buscar o revestimento e a santificação, Sabemos aí que por esses dias o mundo irá realizar uma festa chamada de Carnaval. É isso mesmo, é uma festa carnal. E nós sabemos, que no mundo espiritual muitos portais, já estão sendo abertos, como oferta para essa festa, essa festa de idólatras, Então, nós sabemos também que durante essa fase, é uma fase que acontece muito acidente. É uma fase que muitos relacionamentos, casamentos em si, são destruídos. É uma fase que muitas pessoas começam a contrair doenças. É uma fase que muitas pessoas começam a denegrir, a destruir o corpo, que é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então nós, como servos do Senhor, nós temos que buscar a separação, a santificação, Louvado seja Deus. Nós notamos, que a maioria dessas festas que são, digamos assim, que causam um impacto muito grande no mundo espiritual, a maioria, elas se iniciam no começo do ano, Então, Satanás tenta roubar desde o princípio o primeiro lugar de Deus. Ou seja, Satanás tenta chegar primeiro nas pessoas para tentar corromper ela dos princípios bíblicos, Deus gosta, sempre gostou, e a Bíblia, já titula que Deus tem que ser buscado em primeiro lugar. Então o diabo, ele tenta roubar o primeiro lugar de Deus, mas a escolha não depende de Deus, depende de nós. Se nós escolhemos estar em Deus, Deus estará em nós. A palavra é clara, Lembra, Jesus disse para o jovem rico, quando ele chega diante de Jesus e disse, o Senhor é bom. Jesus disse, bom? Eu? Não. Bom é o meu Pai, somente Deus. Ou seja, para nos tornarmos um ser bom, não basta ter um coração bom, porque nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos mediante a graça, que é o amor, que nos deu a oportunidade de entrarmos, a se enquadrarmos no arrependimento e promovermos a nossa fé, que irá trazer uma ligação a Deus, que irá nos unir a Deus por meio do quê? Do Espírito Santo. É isso mesmo. Então nós sabemos que a investida do adversário, no início do ano, ela é grande. Para quem é espiritual, compreenderá. Muitos fazem, essas festas, esses rituais, justamente para buscar uma prosperidade durante o ano. Por isso que eles fazem isso. Mas veja só, na medida que eles buscam se beneficiar carnalmente, eles se destroem espiritualmente. São sepulcros caiados, é isso mesmo. São homens mortos, porque estão vivos somente pelo suspiro da alma, mas a alma já está condenada, Como Romanos capítulo 9, versículo 27 vai dizer, ao homem está ordenado morrer somente uma vez. Após isso, segue-se o juízo. Então a nossa alma, terá um destino, que é a colheita, diante aí daquilo que foi realizado por meio das obras, Então, nós temos que buscar um relacionamento constantemente por meio da palavra, do jejum e da oração, queridos. É isso mesmo. Nós temos que nos colocar diante de Deus como sacrifício vivo.
Deus busca homens e mulheres, como João descreve no capítulo 4, versículo 23. Homens e mulheres que vos buscam o quê? Em espírito e em verdade. Entende? Então, por que nós temos que adorar Ele em espírito e em verdade? Porque nós temos que estabelecer uma vida na palavra, é aonde que está a verdade. Nós só vamos compreender a verdade, só vamos enxergar a verdade por meio de quem? Do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele nos traz o que? A revelação do pecado, do juízo e da justiça. E o pecado, o juízo e a justiça se encontram onde? Na palavra de Deus. E isso traz a nós o quê? Uma condição de sair de uma classe de criatura para uma classe de filhos. Porque quando nós nascemos da água e do Espírito, nós já não somos mais criatura, aquilo que foi gerado, não. Agora nós temos o DNA de Deus, o DNA de Jesus Cristo. Ou seja, nós temos a palavra em nós, nós temos o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Então a palavra agora ela se encarna a todo o meu corpo. Eu agora vivo ela, pratico ela. Então eu presto um culto racional por meio do quê? Do meu corpo, dos meus membros. Romanos 12. É simples. É só ler, né? Louvado seja Deus. Então o Espírito Santo, quando ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, né? Ele nos convence do quê? De que a palavra é a verdade, né? Então, agora nós temos que colocar ela em prática, em ação. Louvado seja Deus. Romanos capítulo 8, versículo 23, vai dizer o que pra gente? Alguém sabe? Que o Espírito Santo, ele nos ajuda em meio ao quê? As nossas fraquezas. Até para pedir, ele pede por nós, porque nós não sabemos pedir aquilo que convém, porque nós pedimos coisas que alimentam os nossos deleites, mas ele pede o que? O essencial. Ele ministra em nós, emana em nós o que? Uns gemidos inexprimíveis, que é a expressão de busca profunda. Então nós temos que buscar um relacionamento com o Espírito Santo de Deus, queridos. É isso mesmo. Entende? Quando a palavra ela faz parte de mim, é como lá em João capítulo 1 vai dizer: no princípio era o verbo, e o verbo estava com quem? Com Deus. E o verbo era Deus, ou seja, a palavra ela se materializou, se fez carne através de quem? De Jesus. E da mesma maneira, a palavra ela se materializa em nós, trazendo a nós a edificação do quê? Do Espírito Santo de Deus, que é o selo, a marca, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Salmos 119, versículo 105 vai dizer o que? Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é o que? É a palavra de Deus, queridos. É a palavra. Então, peraí. Eu preciso de algo para me trazer uma luz em meio a um caminho chamado mundo, trevas, né? Eu preciso de uma luz para o que? Enxergar. Eu só vou enxergar a verdade por meio do Espírito Santo que me revela ela. É o Espírito Santo que revela, pois ele é o autor de toda a Escritura. Tem pessoas que não crêem na palavra, mas não crêem no Espírito Santo. Entende? Porque não foi convencido, não aceitou. Ele não invade, ele diz: eis que sua porta, que vos bato. Ele bate, ó. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. Então o homem, ele dá espaço para o Espírito Santo trabalhar. Ele passa a exercer o quê? A exercitar o quê? A fé. Entende? Porque para entrar a prática da fé é necessário primeiro entrar o arrependimento.
a gente olhar para os nossos pecados, as nossas falhas, nos arrepender verdadeiramente e aí fazer o exercício da fé, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. E ele diz ainda, né, lá em João 1, capítulo 1, versículo 4, nele estava a vida, e a vida era o quê? Era a luz dos homens, ou seja, o próprio Jesus, ele emanava o quê? A luz de Deus, a luz divina. Por quê? Porque ele era a própria palavra, a palavra estava dentro dele. No início, tudo que foi criado, tudo que foi criado e gerado por meio do quê? Da palavra. É isso mesmo, da palavra. Lembra quando Jesus foi tentado no deserto? É Lucas capítulo 4. Jesus foi tentado com a própria palavra de Deus. Satanás tentou Jesus com a própria palavra, né? Mas Jesus permaneceu seguindo ao quê? A palavra de Deus. E o que é a palavra de Deus? Os mandamentos, estatutos, os preceitos, aquilo que Deus deixou como lâmpada, como luz para nossas vidas, né? Para trazer vida a todos nós. Lembra? Atos capítulo 19, versículo 14, vai dizer que o quê? Que os 7 filhos de Seva, os principais do quê? Dos sacerdotes, eles eram judeus. Eles faziam o quê? Tentava expulsar, invocar e expulsar o quê? Demônio. Então um espírito se manifesta ali diante daqueles 7 homens e pergunta, salta diante dele e pergunta: ei, quem é você? Quem são vocês? O espírito ali já começa a questionar eles. Eles dizem assim, ó: eu declaro que vocês saiam em nome de Jesus. O espírito disse: peraí, conheço a Jesus, sei quem é Paulo, mas quem é vós? Quem é vocês? O diabo olhou para ele e enxergou a palavra dentro dele? Não. Por quê? Só conhecia de ouvir, mas não conhecia de praticar, de exercitar. Entende? Então vamos lá. Paulo, o espírito maligno, disse o quê? Eu conheço a Jesus, ou seja, eu conheço o verbo. Eu conheço a palavra, eu conheço a verdade, eu conheço a vida ali, eu conheço. E mesmo ele estando em trevas, ele conhecia a verdade. Satanás conhece a palavra, entende? E ele diz: eu sei quem é Paulo, a quem vós, e quem é vós, e quem sois vós? Ou seja, ele disse, Paulo carrega a palavra, porque Paulo disse o quê? Viver é Cristo, morrer é lucro. Então ele carregava a palavra. Ele levava a palavra consigo a custo da própria vida, né? Então a Bíblia vai dizer que aquele homem manifestado salta com aquele espírito maligno diante deles e fazem o quê? Dá uma surra neles, entende? Agride eles, né? Então João capítulo 3, versículo 17 vai dizer o quê? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse o quê? Salvo. Ou seja, Jesus ele veio como um modelo principal para toda a raça humana a ser seguido. Então nós devemos seguir o quê? Os passos de Jesus, as pisaduras de Jesus, buscar o quê? Uma mente renovada em Cristo Jesus. Como assim, pastor? Veja só, Jesus ele carregava a palavra, a verdade. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a palavra nos leva a Jesus, ao caminho, à verdade e promove a vida. Entende? Ele diz, quem crer nele não é condenado. Crer em quem? Nas palavras que Jesus pregava, ministrava, na palavra de Deus. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do único Filho, né? Do unigênito Filho de Deus. Então é necessário praticarmos, né, o exercício da fé. Crer
né? Para crer é necessário o arrependimento. Amém, queridos? Como assim, pastor? Eu só creio, eu sou salvo? Se não houver arrependimento, perde a salvação, queridos. Estou aqui para julgar? Não, só Deus pode julgar. Mas segundo a reta justiça, que é a palavra de Deus, né, lá em Marcos capítulo 1, versículo 15 diz, né, que o reino de Deus está próximo, né? Arrependei-vos e crede no evangelho. Jesus disse: arrepende-se primeiro e creia no evangelho, ou seja, creia na palavra. Lembra daquele homem que estava crucificado ali junto com Jesus? Ele se arrependeu? Com certeza. Por isso que Jesus disse: olha, ainda hoje estará comigo onde? No paraíso, no reino celestial, né? Então, é isso que nós temos que entender. Se nós não arrependermos das nossas práticas, das nossas ações, né, como é que nós vamos promover aí um crescimento espiritual, um crescimento de fé, buscar uma fé crescente, progressiva em nossas vidas? É impossível. Então nós buscamos a santificação para justamente mortificar nossa carne e buscar a edificação espiritual, né? Lá em Lucas capítulo 11, versículo 33 vai dizer que os nossos olhos são o quê? Como candeia. Se eles forem bons, o nosso corpo será bom, refletirá luz, o nosso corpo será luminoso. Entende? Então, vamos lá. Quando Deus, né, quando a palavra de Deus exige que ele busque um homem que pratique um culto racional, como Romanos 12 vai dizer, né? Um culto racional é o quê? Em todos os membros de racionalidade, não só de racionalidade por meio da palavra, mas humana. Eu sei, né, por meio da palavra que eu não devo colocar droga na boca, então eu não vou colocar. Bebida, não posso colocar na boca, então eu não vou colocar. Por quê? Porque se eu, através dos meus membros, eu pratico a injustiça, então a gente sabe que Deus não divide a glória dele com ninguém, né? Então Deus, o Espírito Santo, não habita em lugar sujo, em templo sujo, né? Então a palavra traz a nós o quê? A luz, entende? A luz, a palavra encarnada em nós, a palavra de Deus, vai trazer em nós o quê? A luz, a separação das trevas. Se não houver um relacionamento com a palavra de Deus, infelizmente, não haverá intervenção divina. É isso mesmo, queridos. Porque Salmo 127 vai dizer o quê? Se o Senhor não edificar a casa, o que acontece? Vão trabalhar o quê? Os que edificam. Ou seja, peraí, se Deus não for a base, se a palavra de Deus não for a base, não adianta exercer obras, entende? As obras, queridos, são só frutos da testificação das nossas raízes em Cristo Jesus. Essa é a realidade, entende? Tem pessoas que, eu tenho um bom coração, vou praticar as obras. Mas se praticar as obras sem o mandamento, sem o direcionamento de Deus, em vão está edificando, ou seja, trabalhando, exercitando. Entende? Então, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Oh, glória! Então, quando nós buscamos a santificação, nós buscamos o quê? A sensibilidade para ouvir a voz de Deus. A sensibilidade para poder compreender a palavra de Deus. Deus, ele se manifesta de todas as formas, né? Basta a gente estar sensível para ouvir a voz dele e se atentar às direções que ele nos dá, né? Então nós sabemos também que as guerras, elas vêm da onde? O inimigo trabalha aonde? Na mente do homem. Na mente, né?
desde o princípio, né, o inimigo ludibriou o quê? 1/3 dos anjos, Eva, entende? Adão. Então, vamos lá, Judas, entre outros, né? Então vamos lá, a mente é o quê? É um campo de batalha. A mente é um campo de batalha. É isso mesmo. Então, lá em Tiago capítulo 4, versículo 1 vai dizer: porventura, não vê disto saber que dos vossos deleites que vem o quê? As guerras. Ou seja, então a peleja mediante as guerras vem dos nossos desejos. E o desejo surge aonde? Na mente, nos olhos, no coração, até consumar o ato. Existem ações, né, que só de pensar já consumiu o ato, mesmo sem a prática. Entende? Porque ele vai dizer, Tiago vai dizer, ó, cobiça e nada tem, mata, é invejoso e não podem alcançar nada. Entende? Combatem, entrem em guerras, em contendas. Claro, querido, é só ler a palavra. E ainda diz, olha, vocês pedem e não recebem por quê? Porque pedem mal, para gastar em vossos deleites, nas suas vontades, nos desejos das vossas carnes, né? É no adultério, na fornicação, e tudo isso promove o quê? A amizade com o mundo, né? Então, Deus, ele já vai dizer lá na sua palavra, lá em Tiago capítulo 1, versículo 4. É isso mesmo, vai dizer, capítulo 1, versículo 4, ele vai dizer que a amizade do mundo torna o quê? O homem inimigo de Deus. Ele diz, se alguém quer constituir, né, uma amizade com o mundo, se tornará inimigo de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor, queridos. E ele vai dizer mais, lá no versículo 6. Portanto, o Senhor disse, Deus resiste aos soberbos. Porque tem pessoas que dizem assim, não, pastor, mas eu sei, e eu não preciso aprender, não preciso disso, não preciso daquilo, e eu errar aqui, a graça vai manter eu de pé. Não é assim não, queridos, tá? Se a pessoa erra conhecendo a verdade, a cobrança é dobrada. Entendeu? Porque Deus busca homens e mulheres que adorem espírito em verdade, que se põem na verdade, na palavra, né? E ele dá graça aos humildes e também ele resiste aí ao quê? Aos soberbos, aos incrédulos. Eu sempre falo de Tiago 4,7, né? Que Deus diz, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Nós temos que criar resistência constantemente. Deus está dizendo, olha, afronta o diabo. Ele está dizendo, resista. E como nós vamos resistir? Porque se ele manda resistir é porque vai haver o quê? Tentação. Sim ou não? Vai haver tentação. Então, se haver tentação e houver resistência, haverá consequências boas. Quais são? O diabo vai bater em retirada, porque ele vai ver que a luz que habita em você é maior do que as trevas. Oh, glória a Deus! Aleluia, Jesus! E quando você está na luz, você habita embaixo do esconderijo do Altíssimo. Oh, glória a Deus! É isso mesmo, queridos. Então você está escondido embaixo do esconderijo do Altíssimo, ou seja, você está escondido pela palavra, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Por quê? Porque você é praticante da palavra. Você exercita a palavra. E quando você começa a fazer o uso da palavra, você toma todas as armaduras de Deus, porque a palavra em si, ela promove toda a armadura em nosso corpo, né? Então, nós vamos preservar a armadura quando nós preservamos a palavra. Se eu preservo a palavra de Deus e eu preservo os mandamentos, eu preservo o quê?
toda a armadura no meu corpo no mundo espiritual. Então, o meu corpo vai reluzir o quê? Luz. Vai emanar o quê? Luz. Meus olhos são bons, meu corpo emana luz. Entende? E não há trevas, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém? Depois vocês lêem lá Efésios 6:13 e adiante, né? Que fala sobre essa questão da armadura, porque quando Deus diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia, ele fala de novo, para que possais resistir o dia mau, ou seja, o dia mau vem? Com certeza. Que dia mau é esse? A tentação. Mas ele fala para resistir, para que ficais o quê? Firmes. Firmes aonde? Na palavra do Senhor. É isso mesmo. Então, e tendo cingido os vossos lombos na verdade. O que é a verdade? A palavra de Deus. A verdade é a palavra de Deus, ou seja, mantém a palavra de Deus em vossos lombos, né? Então a gente traz para nós a edificação da palavra, vestindo-nos do que? Da couraça da justiça. Então o Espírito Santo nos convence, né? A palavra nos convence do pecado, da justiça e do juízo por meio da palavra, né? Então, peraí, eu vou praticar, sou praticante da palavra, eu me visto então do que? Da justiça de Deus, do revestimento do Espírito Santo, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então os cristãos que são nascidos de novo não precisa ficar se preocupando com maldição hereditária, tá? Não se preocupe. Eu vou depois abordar esse assunto no próximo vídeo, né? No segundo dia aí, amanhã, né? Na abertura de amanhã, eu vou estar trazendo para vocês aí o porquê que vocês não devem ficar perdendo muito tempo com maldição hereditária. Você que é nascido da água do Espírito, praticante da palavra, vive a palavra, está embaixo do esconderijo do Altíssimo, então você não precisa ficar se preocupando com maldição, porque você fez uma nova aliança. Com quem? Não com a sua carne, mas com Deus. Amém? A partir daí, eis que Deus faz tudo novo, e a partir desse momento você entra embaixo do atestado, né? Da herança de Jesus Cristo, né? De toda bem-aventurança que Jesus conquistou naquela cruz por nós. Amém, queridos? Bom, vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento, Senhor, eu quero agradecer por esta oportunidade que o Senhor promove em nossas vidas. Quero agradecer, Senhor, pela palavra que o Senhor tem nos dado nesta noite, Pai. Quero agradecer, Senhor, por mais um fôlego de vida que o Senhor, Pai, proporcionou a nós. Vai visitando, Senhor, meu Deus, meu Pai, todos que estão participando, Pai, deste propósito, Senhor. Que este propósito venha trazer edificação à vida de cada um que aqui está, Pai. Que cada um que aqui está, Senhor, possa receber mais virtude, receber mais conhecimento, receber mais revelação da Tua palavra, Senhor, para estabelecer cada vez mais, Pai, a justiça, a palavra e aceitar, Senhor, meu Deus, meu Pai, a verdade que nos traz a libertação, Pai. Estamos aqui para despir de nós mesmos, Pai, para buscar mais do alto, mais conhecimento, mais amor, mais da Tua justiça, como a Tua palavra já diz, ó Pai, que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Vai abrindo, Senhor, o entendimento de todos que aqui estão participando, Pai. Vai dando revestimento, Pai, por meio não só da Tua palavra, Pai, sim, mas também, Pai, de todas as armaduras, Pai, que o Senhor promove por meio dela, Pai. Cinja-nos, Pai amado, com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, com o escudo da fé, com a espada do Espírito, com o cinto da verdade, com o calçado na preparação do Teu evangelho da paz, Senhor. Deus amado, Deus querido, vai renovando as mentes, vai renovando, Pai, que o Teu povo venha prestar cada vez mais um culto racional, Pai, diante do Senhor.
Senhor, que vem apresentar os teus corpos santos, Senhor, como santificação e santuário do teu Espírito, Pai. Oh, Rabaia Sévia, Deus amado, Deus querido, obrigado, Senhor, meu Deus, por se fazer presente em nossas vidas. Obrigado, Senhor, meu Deus, meu Pai, por permitir nós chegarmos à verdade e enxergarmos também, Pai. Obrigado, Senhor, por permitir estabelecermos a nossa vida edificada na vida eterna, na rocha, na vida de rocha eterna, Pai, porque nós sabemos que o Senhor é a rocha, e a rocha ela dura para sempre, a rocha é eterna. Deus amado, Deus querido, vai tirando a dúvida, Pai, do coração do teu povo, Senhor, vai trazendo a eles, Pai, mais do alto. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? Olha só, nós iremos abrir agora, meia-noite, iremos entregar às 15 horas da tarde, amém? Podem tomar água, somente vamos nos abster do alimento até às 15 horas da tarde. Pastor, eu trabalho e não consigo porque o meu horário de almoço é meio-dia, é 1h da tarde. Então faça até o seu horário de almoço, seja meio-dia, 1h da tarde, 2h da tarde, né? Mas se conseguir fazer até às 3, né, às 15 horas, será aí de grande excelência, né? De grande oferta ao nosso Deus. Amém, queridos? Então podem tomar água, perfeito? Só vamos nos abster de alimentos, amém? Então, espero vocês amanhã às 15 horas para a entrega deste propósito. Deus abençoe a todos e soldados avante em nome de Jesus.